Você já esteve numa casa com problemas de infiltração, fungos ou mofo, com aquela tinta descascando ou inchada por conta da infiltração? Bastante comum, não é? Bom, quem nunca viu? Você que já esteve numa casa cheia de placas de reboco descascando, com rachaduras, fissuras, mofo, e aquele cheiro horrível que você não consegue permanecer nem por 2 ou 3 minutos, que dá aquela crise de espirros e vontade de ir embora, essa casa foi atacada por infiltração. Mas existem meios para fazer esse reparo. Muito mais meios para que isso nunca tivesse acontecido. Hoje eu vou falar sobre os casos e a solução. Eu sou Caio Moreira e esse é o Obra Sob Medida. Estes são problemas muito comuns, especialmente em casas antigas. Eram outras técnicas construtivas, sistemas mais arcaicos, junto com a dificuldade de acesso ao conhecimento, à informação e a falta de capacidade da mão de obra à época e aliados à autoconstrução, fizeram com que esse tipo de problema fosse tão corriqueiro. Contudo, atualmente não sofremos mais esse tipo de problema, nem relativo à falta de tecnologia e muito menos sobre o acesso ao conhecimento. E ainda mais, a mão de obra atualmente é muito mais bem preparada. E por incrível que pareça, esse tipo de problema ainda aparece em edificações modernas. Muito mais por falta de conhecimento de tecnologias impermeabilizantes, ou de aditivos, ou ainda mais a ignorância, falta de informação, acreditando que isso é um custo desnecessário, que não vale a pena. E eu posso dizer por experiência própria, todos estes materiais, toda essa tecnologia está disponível para o nosso uso, de forma muito simples e fácil de encontrar. Tem tanta opção, mas tanta, que você pode até se dar o luxo de escolher qual marca você quer. Esses produtos, com exceção das mantas, que tem o adicional de ser fácil aplicação e bem simples, por poder ser operado por qualquer pessoa, desde que com as devidas orientações, que na maioria das vezes consta nas próprias embalagens, sites, panfletos. Também exige o uso de equipamentos de proteção individual. Mas aí vem aqueles questionamentos. Olha, eu não vou gastar com isso, não vale a pena, isso é um custo desnecessário. Muito pelo contrário. Tudo que você aplica o material corretamente, com o uso correto, no local correto, eu garanto que esse investimento te retorna muitas vezes mais do que se você comparar, por exemplo, a uma intervenção que você fez por alguma manutenção, por conta de infiltração, ou por conta de reboco, pintura, manchas. Mas eu garanto assim umas 10, 20 vezes mais. Principais consequências das infiltrações: pintura na parede descascando, inchada, placas de reboco esfarelando, ou então o próprio revestimento cerâmico ou pedra, muitas vezes usados para disfarçar as infiltrações, descolando, mofo no teto, ambientes ainda mais insalubres, mancha nos pés das paredes e, na minha opinião, a mais grave de todas, a presença de água em subsolo, ou a própria infiltração da água, que faz o ambiente ficar alagado. Para entender as infiltrações, é preciso entender os mecanismos em que ela acontece. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples como tudo isso acontece.
Os tipos mais comuns de infiltração: umidade por intempéries. Geralmente vem da cobertura, proveniente de problemas no telhado, rufo, calha, mas pode vir também ser da fachada, que se intensifica passando por fissuras presentes. E nós temos a umidade por condensação. Ela vem do choque térmico do vapor de água com uma superfície mais fria. No caso, teto, paredes, porta em madeira, e ocorre com muita frequência em tetos de banheiro, cozinha, que geralmente são ambientes que geram vapores em um imóvel. Mas isso não é exclusivo a estes ambientes. Também pode ocorrer onde há pouca ventilação e sol, como por exemplo aquele corredor na lateral dos imóveis, que é um exemplo. Quando ele é mal pensado, ou quando o vizinho atrapalha o seu projeto, causando sombra ou atrapalha a ventilação, o ambiente fica insalubre, tanto falta ventilação quanto iluminação, e a umidade presente ali permanece por muito tempo, causando esse tipo de patologia. Nós temos a umidade ascendente por capilaridade. A capilaridade é um fenômeno que ocorre quando a água entra em contato com materiais que possuem poros do tamanho ou menor do que um fio de cabelo, espessura de um fio de cabelo. E quando isso acontece, a água sobe naturalmente, até por 1 metro de altura, sem precisar de pressão. Quer ver? Dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando no barbante, que eu acabei fazendo em time-lapse. Você pode ver que esse líquido escuro, que é de café, acabou subindo pelo barbante em questão de horas. Imagina a água presente no solo, o que não faria penetrando pela baldrame e infiltrando pela alvenaria. Bom, não é o caso de explicar tudo aqui sobre o assunto, mas até porque esse não é o nosso objetivo. Estamos falando de obras e reformas. Isso acontece nas edificações da seguinte forma: onde há contato direto do solo úmido ou encharcado com as paredes e vigas, a água sobe pelas vigas, infiltra nos tijolos, concreto, argamassa, blocos e assim por diante, por capilaridade, e acaba danificando todas essas peças, inclusive a pintura. O que a pintura dá é apenas um sinal. E pode naturalmente danificar a estrutura por conta das reações químicas que essa água faz, que essa água gera dentro das peças em concreto armado ou em aço. A umidade faz o mesmo com o concreto. Por isso, a importância de impermeabilizar as vigas baldrames. Numa outra obra que estamos fazendo, uma obra sob medida, as baldrames já foram 100% impermeabilizadas. A umidade por percolação ocorre com muita frequência em paredes de contenção, subsolos, poços de elevador, ou seja, onde a tendência é, por pressão externa, a água invadir o interior do imóvel, atravessando o meio físico, seja por debaixo da laje, em especial laje de piso, em especial por debaixo da laje, onde tem o encontro da laje com a parede, ou a parede em si, como acontece com cortinas de contenção, que não receberam tratamento adequado. Em todos os casos, a água sempre vai encontrar o caminho. É o caso de como você vai coletar e direcionar essa água para onde você quer. E isso acontece de maneira bem mais simples de enxergar, por exemplo, na cobertura, onde você coleta a água do telhado pela calha e vai conduzindo pela tubulação até a caixa de infiltração ou caixa de recarga, dependendo da sua região, como você chama. Ou, por exemplo, a drenagem de uma parede de contenção,
para não correr risco de sobrecarga por conta de um solo já saturado. E é desejável que o imóvel que esteja na parte de cima, ou seja, a montante, faça essa drenagem para captar o excedente de água e conduzir ou para a rua ou para a caixa de recarga mais próxima, no ponto mais baixo do terreno, ou seja, a jusante. E quando você conduz essa água, você evita a sobrecarga desnecessária no muro de contenção. Como é possível tratar essas infiltrações? Tratamos infiltrações com produtos impermeabilizantes. Óbvio, né? Mas ser óbvio não significa ser suficientemente claro. Existem alguns critérios técnicos que são colocados em consideração e são bem mais fáceis de entender. Nem preciso ser da área para que você entenda bem o que precisa fazer ou buscar. Devemos olhar em uma impermeabilização 4 itens: sua exposição física, onde e como será aplicado, o tipo de pressão a que está sendo submetido e a natureza do material de impermeabilização. Não tenha medo, é muito mais fácil entender isso. O primeiro que vou falar é sobre a exposição física do impermeabilizante. Locais de alta exposição ao sol, chuva, passagem de veículos, de pessoas, plantas, raízes de plantas, e todas essas condições locais possuem necessidades diferentes dos que estão protegidos, assim como locais onde há trânsito precisamos de uma atenção diferenciada, assim como em outros locais que precisamos dar espaço para acabamento, como pisos, revestimentos, tintas, e é uma visão sobre o que o produto precisa para resistir a uma ação indireta ao seu propósito, que é impermeabilizar. O segundo fator é onde e como serão aplicados. Entender onde o material que o produto vai estar é fundamental para o sucesso da impermeabilização. Existem produtos que são misturados ao material, como argamassas, por exemplo. A gente chama de aditivos. Outros que vão sobre o reboco, tijolo, vidro, até no vidro. É algo que está ligado predominantemente à química do produto. Esses geralmente são poliméricos, uma mistura de pó com líquido, próprios, que já vem na caixa. E já vem pré-dosados. Você só precisa misturar e homogeneizar. São propriedades importantes e fáceis de enxergar e que nunca se esqueça. E nunca se esqueça de dizer isso na hora de comprar o seu impermeabilizante. Não acaba por aí. Tem outras coisas essenciais para a escolha do seu produto impermeabilizante. Pode ser, por exemplo, pela forma da pressão da água, pela forma de atuação dessa pressão hidrostática. A forma como ela se apresenta pode ser positiva ou negativa. Uma explicação bem simples que pode te ajudar a entender como funciona essa coisa de pressão hidrostática é que suponha que você está dentro de uma piscina e você enxerga as paredes internas dessa piscina. Nela foi aplicada manta, foi aplicada uma manta impermeabilizante. Esse impermeabilizante sofre pressão positiva da água, ou seja, essa ação de contato direto da pressão da água sobre o produto impermeabilizante na qual ele foi destinado a atuar, apertando esse material contra a parede. Como a piscina é enterrada, a água presente no solo tende a se infiltrar nas paredes da piscina, de fora para dentro, pressionando o sentido inverso, como se a infiltração quisesse arrancar o impermeabilizante da parede. Isso é pressão negativa. Até agora você já viu quase tudo o que precisa saber. E já deu para ver que se não tivesse falado, você poderia ter gasto rios de dinheiro sem nenhuma solução.
Mas, por mais importante que seja saber tudo isso, é necessário um pouquinho mais além e descobrir que existe uma coisa para se lembrar antes de ir à loja fazer suas compras corretamente. A última coisa que precisa olhar e tem a ver com o próprio material de impermeabilização é se ele vai ser rígido ou flexível. A impermeabilização rígida não aceita dilatações, contrações ou qualquer movimentações que podem fazer perder a sua estanqueidade ou a sua capacidade de conter a água. Isso é estanqueidade. São basicamente aditivos na argamassa. Esses aditivos potencializam uma característica da argamassa comum, que é feita com cimento e areia, para torná-la impermeabilizante. Ou aditivos poliméricos, aquele que se mistura o líquido com o pó pré-dosados. As flexíveis aceitam até um certo limite deformações, contrações, dilatações e movimentações, e por isso é muito usado em lajes, jardineiras, piscinas ou locais com muitos recortes e cantos. Assim, o impermeabilizante pode entrar em todas as frestas e cantos. As mais conhecidas são as mantas asfálticas, é aquela que vem em rolo e que é aplicada com maçarico. E as emulsões asfálticas e membranas acrílicas, ou membranas de poliuretano, ou até membranas mistas. Essas membranas mistas são uma mistura de poliuretano e asfalto. Nesse sentido, em piscinas de prédio, por exemplo, que estão sobre a laje, seria ótimo usar a manta, para evitar que a água da piscina infiltre na estrutura. Outro exemplo são os espelhos d'água, que é muito comum que usem essa manta para que a água não infiltre na laje e dê um banho quem estiver abaixo. Vigas baldrames, indiscutivelmente, é ótimo usar a emulsão asfáltica para evitar a infiltração da água por percolação, aquela infiltração ascendente que a gente falou agora há pouco, evitando que essa água ascenda, suba até a alvenaria e cause aquelas manchas horríveis no pé da parede, descascamento de pintura, entenderam? Eu vou até colocar uma foto aqui, ó, ao lado, mostrando algumas vigas baldrames que impermeabilizamos com emulsão asfáltica. Existem casos que devemos utilizar mais de uma técnica ou produto para garantir que não haverá vazamentos. É importante lembrar, devemos estar sempre atentos à drenagem. Mas isso será um tema para um outro vídeo. Eu acho que agora não compensa colocar um assunto tão extenso de uma vez. E eu vou passar 6 dicas muito úteis para você ficar de olho na sua obra e exigir isso do seu profissional, dos seus colaboradores, para que eles saibam que você precisa disso e que eles consigam até te dar uma garantia melhor pelo produto que eles estão oferecendo. E em todas estas dicas mora um cisne negro negativo, aquele que explicamos em outro vídeo, ou seja, se der errado, vai dar um problema tão grande no seu imóvel que vai exigir um custo que vai passar fácil 20 vezes a economia que você acha que fez. Dica número 1. Não deposite todas as suas fichas em uma tecnologia de impermeabilização. Garanta que os requisitos mínimos de projeto serão atendidos. Caimento, escoamento da água, proteção, cobrimento, a exposição do impermeabilizante, etc. Por exemplo, quando usamos a manta sobre a laje, precisamos limpar a superfície, garantir um caimento mínimo. Nas nossas obras eu gosto muito de 3 a 5% de caimento. Isso significa que a cada 1 metro
horizontalmente teremos um caimento de 3 a 5 centímetros de altura para a aplicação dessa manta. Um teste de 72 horas enchendo a superfície com uma lâmina d'água para garantir a estanqueidade, ou seja, vazamentos. E por último, proteção mecânica. Essa proteção mecânica serve para não expor a manta às intempéries ou à circulação de pessoas ou de materiais contundentes que podem de alguma forma ferir a manta e garantir que o sistema esteja trabalhando a favor do impermeabilizante. E isso vai nos levar à dica número 2. Dica número 2. Utilize mais de uma técnica de impermeabilização no local. Isso dá uma proteção maior para o caso de algo dar errado. E acredita, sempre vai dar errado. Sempre alguma coisa vai fugir do seu controle. E você tem uma barreira a mais de proteção, desde que não sejam conflitantes. No exemplo anterior, eu usaria ainda na proteção mecânica um aditivo impermeabilizante na argamassa. Isso daria uma barreira ainda maior para que a água que infiltrasse nessa argamassa, que seria muito pouca, fosse barrada pela manta. Entenderam? Os produtos são industriais, tem muito controle, tem muita rigidez no processo, mas a instalação é artesanal. E você depende do olho de quem está executando, do olho de quem faz. Portanto, não confie cegamente. Apele para quantos métodos forem necessários e viáveis economicamente, para você dormir tranquilo. Dica número 3. Consulte um profissional para aplicar o material correto no local correto. Cuidado ao acreditar em soluções milagrosas. Isso não existe. Trabalhar com construção é técnica e conta. Não adianta também você ter uma solução que não cabe no seu orçamento. Das duas, uma. O seu orçamento foi subdimensionado, ou a etapa de impermeabilização não foi contemplada, ou foi estimada uma impermeabilização que não se encaixa com o seu local de uso. Não existe uma fórmula mágica para impermeabilização. Depende muito do projeto e das circunstâncias daquele projeto. Mas pense que a sua construção, normalmente uma obra qualquer, você aplique pelo menos 1% de seu orçamento na compra de material e mão de obra para aplicação. Ok? Dica número 4. Leia atentamente os rótulos. Além das dosagens, alguns produtos mais específicos fazem recomendações expressas sobre o uso de roupas fechadas, máscaras, EPIs. Novamente, isso é muito barato, perto das perdas que qualquer acidente pode trazer. Quando falamos de vida e saúde do trabalhador, todo cuidado é pouco. Se o profissional se recusar, troque ele. Quem é profissional de verdade toma todos os cuidados para chegar bem ao local de trabalho e sair bem desse local de trabalho. Dica número 5. Analise a profundidade da infiltração. Algumas são superficiais, só danificam a pintura. Pode até ser uma infiltração maior só no começo. A evolução dela é você que vai identificar a rapidez como ela está progredindo. As medianamente agressivas farão a argamassa fissurar e mostrar rachaduras ou manchas escuras no teto e parede. As mais agressivas, ou seja, as mais profundas, atacam diretamente a estrutura em concreto ou estrutura metálica. Essa água reage com concreto e aço, tornando-os menos resistentes.
e em casos extremos, o custo de reparação excede ao custo de demolição e fazer tudo de novo. Portanto, muito cuidado. Dica número 6. Manutenção preventiva. Não canso de falar isso. Por quê? Por muitas vezes, tudo está dentro dos padrões de qualidade, mas por questão de uso, é comum esse desgaste natural. Da mesma forma que se faz manutenção no veículo, é necessária a manutenção do imóvel. Verificar rotineiramente como estão as instalações de caixa d'água na cobertura, verificar, por exemplo, atrás do sofá se tem infiltração, formação de fungos e lodo naquele corredor lateral, com pouca iluminação, com pouca ventilação. O que não pode é ignorar. Sai caro corrigir depois que deteriora. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, ajudem-nos a divulgar essas informações para que mais pessoas, assim como você, querem acertar nas suas obras. Valeu? Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook. Inscrevam-se, curtam, mandem sugestões de tema, ok? Se for o caso, deixem suas perguntas e fazemos questão de respondê-las. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau!